Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e hoje a gente está aqui para falar com a Ana Lívia Esteves. A Ana, ela é doutoranda de Relações Internacionais, está lá em Moscou, lá na Escola Superior de Economia, que fica em Moscou, e ela também é correspondente na agência de notícias Sputnik. A Ana é uma baita especialista em Rússia e vem aqui para falar um pouquinho com a gente sobre um ano da guerra na Ucrânia, né? A gente não tem visto a possibilidade de um fim, mas algumas coisas aconteceram recentemente e a Ana conta tudo para a gente. O que está acontecendo, faz um balanço da guerra e também ela faz algo muito interessante, ela faz um histórico da política externa russa, conta pra gente como que essa relação entre Rússia e Ocidente, como vem gerando, a princípio, algumas expectativas russas, né, que depois foram sendo frustradas uma a uma, o que vai depois acabar distanciando a Rússia do Ocidente. E feito isso, ela também conta pra gente um pouquinho como que a Ucrânia se insere dentro dessa nova política externa, né, autônoma e independente da Rússia a partir de 2007. Conta pra gente um pouquinho sobre um ano da guerra, fala um pouquinho dos desdobramentos recentes da guerra e também conta um pouquinho lá no final do episódio sobre as pesquisas dela sobre a relação bilateral entre Brasil e Rússia. Eu acho que vale a pena ficar, vale a pena ouvir até o final. A Ana, como eu disse, é uma grande especialista em Rússia e tem uma leitura muito particular por estar lá, né? Ela consegue trazer elementos que muitas vezes a gente não consegue capturar aqui do Brasil. Enquanto o Geraldo ali termina ali de pular no bloquinho, muita gente aí curtiu o carnaval adoidado, eu fiquei aqui sozinho, mas estamos aqui firmes e fortes e para ajudar esse projeto a continuar com ou sem bloquinho, eu vou te convidar a entrar no site do Chutando a Escada e visitar lá a aba Apoio. Lá tem várias formas de você apoiar o Chutando a Escada. Você pode apoiar financeiramente ou você pode compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que se interessa pela política externa russa, ou você pode dar 5 estrelas aí no Chutando a Escada no seu agregador de podcast favorito. Isso também ajuda no engajamento ali desse humilde projeto de divulgação científica na área de relações internacionais. Valeu? Então, sem mais delongas, vamos ouvir a Ana Lívia Esteves, que vai falar um pouquinho sobre guerra e paz na Ucrânia e vai falar também da política externa russa com foco ali desde a queda do Muro de Berlim. Beleza? Então vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Ana Lívia Esteves, obrigado, Ana, por topar gravar com a gente. Eu acho muito importante ter você aqui. A gente se conheceu, nem foi por conta do Sputnik, né? Que a gente começou a trocar uma ideia e depois eu fui conhecer o teu trabalho. A Ana é doutoranda de Relações Internacionais na Escola Superior de Economia, que fica em Moscou. E também ela é correspondente na agência de notícias Sputnik. Faz um trabalho em português muito interessante também, sempre leio, recomendo. Ana, mais uma vez, obrigado por topar conversar com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Ana, antes da gente entrar na discussão sobre política externa russa e os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia, falar um pouco talvez da relação bilateral Brasil-Rússia, eu queria entender como que você foi parar na Rússia, né? Como que foi um pouco a sua trajetória, como que você se interessou pelo país, tem alguma relação familiar, o que te levou a Moscou? Na verdade, não é relação familiar, é por causa de relações internacionais mesmo. Eu fiz relações internacionais na PUC São Paulo e quando eu fui fazer meu TCC, eu decidi fazer sobre crise dos mísseis em Cuba. E daí, naquela época, não tinha nenhuma bibliografia russa, não tinha nenhum autor russo que eu pudesse ler. Inclusive, não tinha ninguém nem para me orientar a fazer a tese. Teve um professor que, graças a Deus, topou me ajudar, mas a gente não tinha acesso à bibliografia russa, não tinha nenhum livro de nenhum autor russo na biblioteca da PUC. A biblioteca da PUC tinha aquelas
estantes de Rússia com a meia dúzia de bibliografia do Stalin, e era isso mesmo. E então, naquela época mesmo, eu percebi que para que eu pudesse fazer uma pesquisa que trouxesse o lado russo da história, eu ia precisar vir para cá. Ia precisar aprender russo, ia precisar vir para cá. E daí foi isso que eu fiz. Eu vim aqui para fazer mestrado. Fiz mestrado em política externa russa no Instituto Estatal de Moscou, que chama MIGIMO, que é uma universidade bastante conhecida aqui, que é mais ou menos onde se formam os diplomatas russos, e aí não larguei mais, fiquei especialista mesmo em política externa russa, e agora estou fazendo doutorado nisso também, mas já mais voltado para relações Brasil-Rússia. Então já está na Rússia desde que ano? 6 anos já. Já tem 6 anos. E domina o idioma, já está totalmente integrada. Sim, eu nem sinto mais frio no inverno. Não, então tá totalmente integrado. E ótimo, né? Porque a gente precisa mesmo de especialistas sobre Rússia. Aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas que são referências, né? A gente até gravou já alguns episódios sobre Rússia e foi uma alegria conhecer o teu trabalho. A gente vai deixar, claro, algumas referências na descrição do episódio para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Ana e também o link lá para os artigos da Ana no Sputnik. Acho que vale a pena ler, tem uma cobertura de política externa bem interessante. Agora a gente sabe por quê, né? A Ana é uma especialista em relações internacionais. Ana, eu queria aproveitar então o teu know-how, teu expertise aí em Rússia, para a gente entender um pouco, não só a conjuntura, como eu acho que o ouvinte está muito interessado em saber, né, qual é a tua percepção sobre os últimos acontecimentos estando aí, mas o nosso ouvinte também sabe que a gente gosta de dar alguns passos atrás para entender algumas referências ou alguns debates que existem na bibliografia e que muitas vezes a gente não tem acesso, quer seja porque não existem, né, livros disponíveis de autores russos em grande quantidade, ou quer seja porque a gente nunca teve oportunidade de conversar com uma especialista como você. Mas, dito isso, eu queria, se você puder, claro, te ouvir um pouco sobre um histórico, né, da política externa russa. A gente conhece um pouco, né, por mais a perspectiva da história global, né, como que foi ali a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, como que isso causou expectativas e depois frustrações na relação da Rússia com o Ocidente, né? Mas se você puder fazer um panorama para a gente um pouco sobre esse histórico, eu acho importante até para a gente enquadrar, né, a crise atual, porque ela não nasce espontaneamente, né? Há todo um contexto histórico que faz com que a política externa russa entenda, por exemplo, a Ucrânia como um país estratégico dentro da ordem internacional contemporânea. Dá para fazer esse histórico rápido para a gente? Claro, com certeza. Acho que para a gente poder debater um pouco as bases da política externa russa, como ela existe hoje, é interessante a gente fazer um corte para entender as relações entre a Rússia e o Ocidente. Eu acho que através disso a gente vai conseguir entender bastante sobre o pensamento russo. E daí de saída eu vou deixar bem claro que eu vou usar o termo Ocidente da forma como ele é usado pelos teóricos de relações internacionais aqui da Rússia, que basicamente é como sinônimo de países da OTAN. E eles concordam com Samuel Huntington no final das contas e acabam não incluindo a América Latina como região ocidental. E agora, mais recentemente, eles ainda têm até uma nova coisa que é uma inovação terminológica que chama Ocidente coletivo, né? Mas a gente pode debater isso mais para frente. Mas então, quando a gente está falando de Ocidente, a gente está falando dos países da OTAN. E também só queria frisar que eu vou trazer aqui para vocês um pouco da perspectiva russa dos acontecimentos, não necessariamente a minha e não necessariamente a ocidental, que a gente tem acesso no Brasil, tem amplo acesso, acho que ninguém precisa de mim para isso, né? Mas o problema é que para a gente falar de política externa russa, a gente precisa brevemente falar sobre a queda da União Soviética, porque se fala muito que a União Soviética caiu, né, sem nenhuma violência, pelo menos nenhuma violência proporcional ao tamanho do Estado que era. E isso é importante para a formação da política externa russa. E claro que tem muitas explicações para por que essa queda foi pacífica, mas para a política externa russa tem só alguns pontos que a gente precisa frisar. Que a verdade é que uma parte da elite soviética, no fim da década de 80, ela não só não se opôs à queda da União Soviética, mas ela chegou a promover essa queda, né? Então esse é um dos principais motivos pelos quais essa queda foi meio que sem violência, porque uma parte dessa elite ela estava engajada no processo da derrubada. A elite soviética só teria reagido à violência, à queda do regime, se ela achasse que a permanência dela no poder tivesse em risco, que ela podia ficar em perigo num outro regime subsequente, sofrer pogroms, etc.,
ou se ela tivesse ideologicamente comprometida com o sistema soviético, mas parece que nada disso aconteceu, que essa elite não achou que ela ia sair do poder, ela não teve medo do regime subsequente e ela não estava comprometida ideologicamente com o sistema soviético no grau que a gente imagina que tivesse. Então, hoje, em retrospecto, não parece errado dizer que a elite soviética do fim da década de 80, ela decidiu transformar o poder dela em propriedade privada, porque ela era muito poderosa, mas ela não era rica, né? Esse poder ele não se traduzia em casas, em propriedade privada. Então, muitos membros da elite soviética pensaram que, caso o sistema comunista fosse substituído pelo capitalista, eles iriam poder partilhar das benesses que as elites ocidentais tinham. Mas para isso eles precisavam se manter no poder depois da queda. E vários líderes soviéticos fizeram um cálculo, que é o cálculo do Yeltsin, que é, olha, se hoje eu sou presidente de uma república soviética que chama Rússia, caso a União Soviética acabe, eu vou virar o presidente de um país enorme, com uma potência nuclear, né? E então esse cálculo, no caso do Yeltsin, parecia que a queda da União Soviética poderia ser um bom negócio, né? Então, uma parte da elite soviética entendeu que sim, que ela ia se manter no poder, gerindo as repúblicas independentes. Então, ela tinha muita pressa para reformar o sistema econômico e político para ter certeza que o regime não voltasse. Uma vez que a União Soviética caiu, ela queria que rapidamente o sistema se modificasse, né? Então, nesse afã de fazer um sistema novo, um sistema capitalista que trazia a democracia liberal junto, né? Então, a democracia liberal aí como elemento subordinado, esse afã se traduziu muito na política externa russa, que foi uma política totalmente alinhada com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, na sua primeira fase, que a gente aqui fala de 91 a 96. Nesse período, a Rússia realmente ela queria ser um país que queria ser integrado no Ocidente e fazer parte do clube capitalista. É muito interessante, porque a elite soviética, a elite russa que ficou no poder, que era o entourage ali do Boris Yeltsin, eles achavam que tinham feito um favor para o Ocidente ao acabar com a União Soviética. Então, eles esperavam ser retribuídos desse favor que, em tese, eles teriam feito ao mundo, né? Daí tem um texto muito clássico aí dessa primeira fase, que foi escrito pelo Andrei Kozyrev, que foi o primeiro ministro das Relações Exteriores da Rússia, que ficou no cargo até 96, que era um cara que ele tinha toda a formação clássica da elite soviética, mas quando ele vira chanceler, ele propõe uma agenda de alinhamento aos Estados Unidos, né? Ele publicou um texto na Foreign Affairs que ele deixa claro que a Rússia quer adotar um modelo ocidental e quer o auxílio do Ocidente para fazer essa transição. Então, ela associa os interesses nacionais da Rússia aos valores da humanidade como um todo e fala coisas que, né, para o brasileiro, às vezes pode até soar como viralatismo, assim. Ele escreve coisas tipo: a Rússia está ansiosa para aderir aos acontecimentos mainstream da humanidade, e que ele quer dirigir a Rússia para condições normais e humanas, né? E é muito interessante porque ele faz um uso reiterado da palavra normal, que no Brasil a gente tem ali do Amado Servo, né? A perspectiva do Estado normal, que o Amado Servo acha que é uma invenção, não acha, ele diz que foi muito proeminente na América Latina, na década de 90, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, que é a ideia de você adotar o consenso de Washington, adotar a democracia liberal burguesa, modificando suas leis internas para fazer isso. Então, esse é o estado normal do servo. Eu acho muito interessante que a gente encontra o estado normal do servo aí na década de 90, nessa primeira fase aqui na Rússia, né? E também é interessante pensar que uma elite soviética vira casaca tão rápido, né? Eles em questão de poucos anos, eles já estão com o discurso do Estado normal afiadíssimo. Mas, para além da questão do Estado normal, a política externa russa daquela época defendia algumas coisas que são razoáveis do ponto de vista das relações internacionais e que vão deixar o caso russo bem diferente do caso latino-americano. E esses pontos estão ligados a uma expectativa que a elite russa tinha de que a Rússia deveria manter o seu status de superpotência. Então, tudo bem, caiu a União Soviética, mas a Rússia tem que herdar diretamente da União Soviética esse status. Então, ela queria ser incluída na nova ordem mundial pós-bipolar como uma superpotência, né? Esse tema é bastante importante. E essa expectativa fica bastante clara, tanto nesse texto que eu estou comentando do Kozyrev na Foreign Affairs, como no debate daquela época no geral, né? Isso implica que a Rússia tinha uma expectativa que a OTAN fosse se reformular ou até se desfazer, né, por causa da queda da União Soviética. Para eles,
o objetivo da OTAN era conter a União Soviética não existe mais, para que a OTAN então deve continuar? Né? Então eles esperavam que a Rússia fosse ser integrada como uma superpotência, que a OTAN fosse se desintegrar e que um novo sistema fosse ser criado do zero para que essas superpotências tivessem um novo arranjo ali de como manter suas relações nessa nova configuração. Né? E muita gente achava na época que a OTAN deveria se desfazer, ou os russos não estavam sozinhos nessas, mas os russos estavam particularmente preocupados porque eles tinham desfeito o Pacto de Varsóvia, que tinha sido formado para fazer frente à OTAN, e o Pacto de Varsóvia ele não se desfez assim naturalmente, né? Foi uma decisão política que ele fosse desfeito. Então agora como é que ficava, né? Então o Kozyrev, mesmo nessa época mais entreguista da política externa russa, ele queria muito que houvesse uma desmilitarização na Europa e uma reformulação ou até desmembramento da OTAN, né? E esse tipo de expectativa a gente vai ver que no futuro não vai se concretizar, mas a expectativa no começo de que a Rússia fosse reconhecida como uma superpotência, sim, ela foi atendida. A gente tem vários casos aí no começo da década de 90 em que os Estados Unidos e a Rússia trabalham juntos para manter a Rússia como herdeira legal da União Soviética e trata a Rússia realmente como um país diferente dentre as outras repúblicas soviéticas, né? Dando para a Rússia esse status de superpotência, inclusive em casos clássicos como a desnuclearização da Ucrânia, em que os Estados Unidos e a Rússia trabalharam juntos para desnuclearizar a Ucrânia, aliás, um processo diplomaticamente muito bem sucedido, né? Então, esse processo de que Estados Unidos e Rússia juntos trabalhando, por exemplo, na desnuclearização da Ucrânia, para ter certeza de que a Rússia teria o monopólio de armas nucleares no espaço pós-soviético, era assim que os russos queriam trabalhar com o Ocidente dali para frente. Era essa a expectativa que eles tinham. Ô, Ana, mas como a gente vai acaba não acontecendo. Aí a gente faz uma ideia, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, feita essa primeira caracterização, né, da política externa russa pós-Guerra Fria, você estabelece o ano de 96 como um ano marcante, né, um ano onde as coisas começam a mudar. Até esse período, parte das demandas russas foram atendidas, né, como você bem colocou, né, esse status de superpotência, essa atuação associada com os Estados Unidos para desnuclearizar principalmente a Ucrânia, e por outro lado algumas outras coisas não foram atendidas, a própria permanência da OTAN, né, não houve reciprocidade, né, com o fim da OTAN, considerando que foi feito com o Pacto de Varsóvia. Mas 96 é um ano que apareceu várias vezes na tua fala, né, o que acontece nesse ano e qual portanto, os marcos, né, dessa nova, talvez, política externa ou desse novo marco, né, da política externa russa? A gente tem com certeza uma perda de autoridade do Kozyrev, que foi o primeiro ministro das Relações Exteriores da Rússia, e em 96 ele precisa sair do cargo, porque a gente tem alguns fatores que vão deslegitimando essa ideia muito otimista que ele tinha em relação a não só as relações com o Ocidente, mas a ordem mundial de maneira geral. Primeiro, a gente tem nos Estados Unidos uma ascensão de grupos, principalmente republicanos, que acreditavam que os Estados Unidos tinham que evitar que qualquer país voltasse a desafiar os Estados Unidos, de qualquer forma, geopoliticamente ou economicamente, né? Essas ideias foram colocadas em um paper de política externa que é muito comentado aqui na Rússia, no Brasil não tanto, que aqui eles chamam de doutrina Wolfowitz. Foi publicada em 92, foi vazada pelo New York Times, na verdade, e ele dizia basicamente que os Estados Unidos precisavam evitar o crescimento russo, né? Não só de outras potências, mas o russo em particular. A partir do momento que a gente tem o fortalecimento desses defensores do unilateralismo nos Estados Unidos, as teorias do Kozyrev em relação às relações com Washington começam a ser questionadas. E outro fator que foi muito importante para que o questionamento viesse à tona foi realmente as relações entre a Rússia e o FMI e as dificuldades econômicas que a Rússia passou a enfrentar no começo da década de 90, né? Porque, na verdade, tem uma questão-chave que eu acho que os próprios formuladores de política externa da Rússia, eles podem ter negligenciado um pouco, que foi que a Rússia tinha uma perda de poder relativo, né, durante a década de 90. Então, a expectativa de que potências como os Estados Unidos fossem ver a Rússia como igual, elas também precisam estar baseadas em alguns fatores de poder clássicos, como o poder econômico, né? Não adianta você ter uma crise econômica daquele tamanho e achar que os outros vão continuar te
tratando você como tratava a União Soviética, que era uma potência econômica, sem dúvida, né? Apesar da União Soviética fazer o cálculo do PIB dela de uma maneira diferente, hoje em dia o pessoal já consegue fazer uma paridade, e os dados comparativos indicam que a União Soviética era o segundo PIB mundial até 90, quando o Japão passa, mas em paridade de poder de compra, ela ficou em segundo lugar até a queda, né? Então, aí vem as medidas de terapia de choque, as privatizações, a transição econômica, que levou de fato a um colapso da economia russa, pá de cal vem em 98, que de fato derrubou o país. Então começam a minar muito a confiança que a elite russa tinha nas elites econômicas ocidentais, principalmente do FMI, que estavam aqui fazendo essas políticas. Tem um capítulo ótimo sobre esse tema num livro escrito pelo Joseph Stiglitz, que chama Globalização e seus Descontentes, que é um capítulo que chama Quem Perdeu a Rússia. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre como que foi de fato o dia a dia ali das relações entre a elite russa e o pessoal do FMI e do Banco Mundial, é maravilhoso de se ver. Mas então a elite russa começa a ter essa contradição. Ela queria que o país fosse reconhecido como uma grande potência, mas ela não tinha alguns atributos básicos de poder, como a economia forte e DH. Então o projeto do Kozyrev começa assim a se degradar, né? Então a gente tem a ascensão de uma ideologia unipolar nos Estados Unidos, aliada a uma queda realmente nos atributos de poder da Rússia na década de 90. Depois a gente vai ter uma piora, né, que vai ser com o bombardeio de Belgrado e tal, mas aí já é um pouquinho para frente, década de 1999. Não, mas vamos seguir. Eu acho que deu para entender, né, o que a doutrina Wolfowitz, né, fez, não só na relação bilateral, mas nas relações econômicas internacionais como um todo, né? E vamos seguir, aí eu acho que vamos avançar na virada do século aí, quais são os marcos fundamentais, quais são as grandes mudanças de placa tectônicas que você identifica na política externa russa. Exato, porque realmente, a partir de 96 a gente entra na fase da desilusão da política externa russa, que ela vai de 96 mais ou menos até 2002, porque 2002 ele vai ser um marco, porque vai ser a primeira vez que os Estados Unidos vai sair de um acordo de controle de armas. Então, os Estados Unidos já acaba não percebendo a Rússia como capaz de reagir a uma ação como essa em 2002 e toma essa decisão. Mas o momento mais crítico dessa fase aí de desilusão gradual são os bombardeios da OTAN em Belgrado, que é quando a OTAN faz uma campanha sangrenta entre março e junho de 1999, que não teve respaldo do Conselho de Segurança da ONU, foi muito mal recebida na Rússia porque não foi coordenada com a Rússia, né? Nessa época, os documentos da política externa da Rússia, eles começam a falar abertamente que há uma tentativa de formação de um mundo unipolar que seria inaceitável para Moscou. Inclusive, aí a gente já está chegando perto do Putin, né? Porque o Putin, o primeiro ano de governo dele é em 2000, né? E no mesmo ano que ele entra, os russos publicam uma nova concepção de política externa, que aqui eles levam muito a sério esses documentos, tipo concepção de política externa. E a gente tem no Brasil o livro branco de defesa, eles levam super a sério isso. Então, em 2000, entra o Putin, tem uma nova concepção de política externa que fala que a formação de um mundo unipolar é uma ameaça para Moscou. Daí, quando os russos souberam aí, em 99, dos bombardeios de Belgrado, o primeiro-ministro na época, que era o Evgeny Primakov, ele estava num avião indo para os Estados Unidos e no meio do voo ele fica sabendo, ele estava indo encontrar o Al Gore, que era o vice do Clinton na época, no meio do voo ele fica sabendo que os bombardeios de Belgrado estão acontecendo e ele manda o avião voltar. Então o avião já estava sobrevoando o Atlântico e volta, e esse é um momento que é bastante anedótico aqui na Rússia para falar que, bom, nesse momento Moscou começou definitivamente a repensar as relações com o Ocidente. Mas aqui na minha visão eu também acho que isso mostra que a Rússia, ela estava numa situação de poder relativo tão degradada naquela época, que a única coisa que ela podia fazer era virar o avião e voltar, entendeu? Ela não tinha, na verdade, muitas outras maneiras de reagir aos bombardeios da OTAN em Belgrado. Bom, a campanha da OTAN acabou acabando com o que tinha restado do potencial militar do exército da Iugoslávia, mas teve uma outra consequência muito grande, que foi o reconhecimento da independência de Kosovo por referendo. Né? A gente sabe que é um tema delicado do ponto de vista do direito internacional reconhecer independências por referendo, inclusive o Brasil, se nada mudou, não reconhece Kosovo por causa disso. Mas por que isso é importante para a Rússia? Porque na época a Rússia estava sofrendo com muitas pressões separatistas dentro do território russo. A Rússia já estava entrando na Segunda Guerra com a Chechênia, que ia começar em agosto de 99 e ficar até 2009, né?
Então, o apoio ocidental ao separatismo de Kosovo acendeu alguns alarmes aqui no Kremlin, de que um sistema, de que uma ideia, uma lógica similar poderia eventualmente ser implementada aqui dentro da Rússia. Eles acabam, a partir daí, nutrindo uma ideia que é muito comum na Rússia, inclusive até hoje, saiu de moda um pouquinho, mas até hoje muita gente fala disso, que é uma ideia de que os Estados Unidos poderiam estar empenhados em uma política de separação do território russo, da mesma forma que houve a separação da União Soviética, porque, em tese, a formação do Estado russo não é tão diferente assim, ela também é composta por república, também é multinacional e tal. Então, essa ideia, a partir de Kosovo, começa a ficar cada vez mais forte. Mas, assim, com certeza, o que vai selar o divórcio entre a Rússia e o Ocidente vai ser a expansão da OTAN. É o caso mais forte. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma polêmica enorme em cima desse tema, que é o fato de que o Gorbachev, em tese, ele teria recebido garantias do James Baker, que era o secretário dos Estados Unidos na época da queda do Muro de Berlim. Ele teria recebido garantias de que a OTAN não ia se expandir para o leste. E os russos batem muito nessa tecla de que eles tinham essa garantia, Então, a União Soviética faz um acordo com os alemães ocidentais para tirar os seus exércitos da Alemanha Oriental, simplesmente tirar seus exércitos de um território que ela tinha ocupado por causa da Segunda Guerra Mundial, em troca recebendo essa garantia que a OTAN não ia para o leste, né? E essa polêmica, os Estados Unidos sempre falou que o James Baker nunca falou isso, mas em 2017, documentos que os próprios americanos liberaram foram desclassificados, realmente a garantia está lá, mas ela é oral, né? É gentleman's agreement, como a gente fala em RI. Então, assim, não tem nenhum contrato, não tem nenhum trato assinado. E tem gente que ainda vai falar, essa garantia foi dada à União Soviética. A União Soviética não existe mais, então a gente está falando da Rússia. Mas, bom. Não faz o menor sentido. Mas o que dá para compreender da tua fala, em tantas coisas que você mencionou, é porque já na década de 90 há uma percepção cada vez maior, e eu acho que a tua fala demonstra isso, né, crescente, de que os Estados Unidos, ou o imperialismo estadunidense, né, vinha novamente caminhando e sufocando, né, colocando a Rússia quase como numa defensiva, né? Primeiro é uma curva no avião, depois é o rompimento de um acordo, embora oral, ainda assim um acordo, né? E aí a OTAN vai se expandindo, né? Mas assim, uma percepção de que os Estados Unidos estava conspirando para desarticular, né, a Rússia por dentro, né, desmembrar o país por dentro. Ou seja, os elementos que você vem trazendo é que já na virada do século 20 para o 21 havia já essa percepção de que a Rússia estava sendo sufocada. Eu acho que isso inclusive explica, né, a ascensão do Putin, por aí? Exatamente. E ela é gradual, né? Então é uma desilusão e uma formação, não só de uma desilusão de que a relação não ia ser como eles imaginavam que seriam, mas que aos poucos eles começam a achar que essa relação vai ser realmente de confronto, né? Ou pelo menos de política de contenção. Os russos começam a suspeitar de que o país estava sendo alvo de uma nova política de contenção parecida com a que foi aplicada contra a União Soviética, né? E realmente, conforme o Putin, quando ele chega no poder, na verdade, se você pega os discursos dele, ele chega com uma postura bastante pró-ocidental em política externa, política monetária também, mas assim, política externa ele pede para entrar na OTAN, quando ele entra em 2000, ele insiste na Organização de Cooperação e Segurança da Europa como um grande marco para manter as relações da Rússia junto à Europa. Ele acha que o extremismo islâmico, que é a questão do terrorismo tal, que vem a partir dos ataques de 11 de setembro, que isso seria uma agenda que poderia unir a Rússia ao Ocidente. Então tem a coisa clássica que a Rússia deu permissão para os Estados Unidos usarem as bases militares dela para poder fazer as suas operações no Afeganistão nos primeiros anos da guerra do Afeganistão. Então o próprio Putin tinha uma visão de que haviam ali maneiras de cooperar. Tinha um grande projeto com a Europa, que era um projeto de fazer um mercado, uma zona de livre comércio que fosse de Lisboa até Vladivostok, liberação de vistos para que tivesse livre trânsito de pessoas. Então, na verdade, ele chega com um certo otimismo ainda em 2000. Quando em 2002 os Estados Unidos, a administração Bush, tira os Estados Unidos do acordo sobre restrições de sistema de defesa antimísseis, que chamava Acordo ABM, isso também mostra para o Putin que mesmo com a administração Bush, que ele achava que estava tendo uma relação mais próxima, né, aí já é pós 11 de setembro, ele percebe que ali
não, pelo menos os interesses da Rússia não estão sendo levados em consideração pela administração Bush quando ela faz isso, né? A parte de defesa, de sistemas de defesa antimísseis para Moscou é a mais sensível para ela em relação à capacidade dela de manter a sua capacidade de dissuasão nuclear. Não sei se vocês lembram, assim, mas tinha alguns anos atrás bastante discussão de os Estados Unidos quer implementar sistemas de defesa antimísseis na Europa. A Rússia reclama e os Estados Unidos falam, não é por causa de vocês, a gente quer se defender do Irã, por exemplo, né? Porque já eram questões que a Rússia trazia bastante, assim. Então, 2002 é um marco muito importante por causa disso. O Putin denuncia uma participação dos Estados Unidos na guerra da Chechênia. Infelizmente, a gente não tem nenhum documento para isso, mas a gente tem ele falando sobre isso no filme dele do Oliver Stone, na verdade. Mas não importa tanto se é verdade ou se é mentira. O que importa é que a sensação que a elite russa tem de confiança e a sensação de estar segura vai se degradando até que a gente chega ao discurso de Munique, que é um discurso clássico do Putin, que ele faz em 2007, em que ele realmente ali perde a paciência. É um discurso muito interessante de se ver, tem no YouTube e tal, que esse discurso vai marcar, de fato, a modificação na política externa russa, vai fazer uma crítica ao unilateralismo muito grande, diz que a Rússia vai voltar a ter uma política externa independente como um país insatisfeito com a ordem internacional, entendeu? É nesse mesmo ano do discurso de Munique que a Rússia vai suspender a participação dela em tratados de forças convencionais na Europa, que era um tratado que lidava com artilharia, veículo blindado, não de armas nucleares, mas e depois desses dois marcos, do discurso de Munique, da retirada da Rússia do tratado de forças convencionais da Europa, que a gente vai ter coisas como a guerra na Geórgia, em 2008, né? A gente tem uma modificação completa do comportamento da Rússia em relação ao Ocidente. Depois a gente tem a anexação da Crimeia, em 2014, né? E depois coisas muito mais controversas, como a gente já sabe hoje em dia, né? Mas então essa foi a trajetória que levou a Rússia a esse lugar de insatisfação, descrença e de sentir acreditar que está sendo alvo de uma política de contenção por parte do Ocidente. Eu achei muito legal esse histórico, né, da política externa russa. Claro, a gente passou aqui muito rapidamente pelos períodos, mas você foi muito didática. Eu acho que dá para entender bem, né, entre outras coisas, como que desde a queda, né, da União Soviética, expectativas foram frustradas, né, e o que acaba contribuindo para que as relações se deteriorem a ponto da Rússia, em 2007, já com o Putin, marcar essa nova política externa, ou essa política externa independente, que é um outro conceito interessante, né, quando a gente fala da perspectiva latino-americana, além do Estado normal, né, a política externa independente são conceitos que vão encontrando paralelo também, com, por exemplo, com a política externa brasileira, claro, em contextos muito diferentes, né, com peso estratégico de outra ordem. Mas aproveitando, enfim, esse longo panorama, eu acho que nesse caso a Ucrânia já começa a despontar como um tema extremamente sensível para a política externa russa, né? Não só pela proximidade do território, mas também pelo papel que a Ucrânia passa a desempenhar em duas questões. Uma, como você já mencionou, muito sensível, que tem a ver com separatistas, né, com questões de identidade nacional, e a segunda tem a ver com a própria expansão da OTAN, né, que talvez fosse ali uma linha que a Rússia, desde muito tempo, deixou claro que era uma linha que não poderia ser ultrapassada, né. Eu acho que esse contexto também, se a gente já puder colocar, né, a Ucrânia nessa equação toda, porque aí já faço uma leitura aqui da imprensa brasileira. Eu sei que você também, como está inserida nesse mundo do jornalismo, né, acompanha com alguma atenção. Há um certo simplismo, né, na maneira como que a Ucrânia é entendida hoje nessa guerra que a gente está vendo, uma guerra trágica, todo mundo quer que acabe, ninguém gosta de guerra, não se trata, né, de defender A ou B ou C, mas
a Ucrânia sempre foi, né, um local muito sensível para a Rússia, né? Mas ainda assim você tem inúmeras manifestações de países ligados à OTAN, até do próprio Estados Unidos, né, tentando ultrapassar e apertando, né, e portanto contribuindo para essa leitura de que a Rússia estaria sofrendo um cerco, né, uma nova política da contenção, como você mencionou. Então, baseado nisso, você citou, por exemplo, a anexação da Crimeia, e também já avançou, né, falando de temas controversos, certo? Eu acho que você se referia à guerra em curso. Se você puder contar um pouco, então, para a gente, dentro da perspectiva russa, qual a importância da Ucrânia, né, e por que a Rússia resolve comprar, né, essa briga tão questionável, enfim, alimentando mais sanções, né, contribuindo para que essa roda gire, né, de um sentimento anti-Rússia nesse Ocidente expandido, né, para ficar com o conceito que você colocou lá atrás? Sim, claro, eu acho que, por um lado, a política externa russa durante essa formação dela a partir de 91, ela acaba formando alguns conceitos e ela acaba se baseando em algumas ideias que têm a ver, que a gente poderia chamar de esfera de influência, na verdade, né? Então, uma ideia de que Moscou teria o direito de ter um cinturão de defesa em volta do seu território para garantir a sua integridade territorial e a sua segurança, né? Isso é uma ideia que vem não só no caso ucraniano, mas em outros casos como da Geórgia também, e por isso que a expansão da OTAN é um fato tão sensível e por isso que a expansão da OTAN, na visão de Moscou, legitima ações mais duras para garantir a sua segurança, porque ela acredita que ela precisa de um espaço além do seu território para garantir a sua segurança. Então, desde o começo, desde o fim da União Soviética, teve um impasse muito grande entre Ucrânia e Rússia por causa da questão das armas nucleares, né? Porque a Ucrânia acabou caindo à União Soviética. A Ucrânia ficou como o segundo maior arsenal dentro da União Soviética, depois do russo ela ficou como a segunda, e se eu não me engano ela ficou então como a terceira potência nuclear mundial, né, porque ela tinha mais arsenais do que França e Grã-Bretanha. Então, na verdade, desde aquele momento, a gente viu que a independência ucraniana não ia ser tão simples como foram em outras repúblicas. Enquanto com a Bielorrússia, com o Cazaquistão, foi muito fácil fazer negociações para que os arsenais, por exemplo, voltassem para a Rússia, para o território russo, no caso ucraniano não foi fácil. Porque, de um lado, a elite ucraniana recém-possada, ela acreditava que no médio e no longo prazo a Rússia iria ter dúvidas em relação às fronteiras, então ela queria manter esses arsenais nucleares porque ela já previa que poderia haver algum tipo de problema com a Rússia no futuro, né? A elite ucraniana ela chega a propor para os Estados Unidos que então a Ucrânia, por exemplo, devolvesse os mísseis balísticos nucleares para a Rússia, mas ficasse com os táticos, porque os táticos seriam somente voltados para defender a Ucrânia da Rússia, né? A Ucrânia nunca poderia fazer assim um ataque contra Washington, porque ela não teria mísseis balísticos, mas ela teria mísseis táticos, por exemplo, para se defender de Moscou, né? Então isso foi uma coisa que a Ucrânia chegou a pedir para os Estados Unidos para que mantivesse. Mas por outras considerações, por exemplo, não querer que aumentasse o número de países no TNP reconhecidos como nuclearmente armados, os Estados Unidos teve seus motivos para achar que isso não fosse uma ideia tão maravilhosa e acabaram, como eu disse, chegando a um acordo para que as armas nucleares fossem para a Rússia. Mas isso já demonstrava de que ia ter um problema, porque naquela época o ministro da Defesa russo também chegou a dizer que a Rússia não aceitaria a Ucrânia nuclearmente armada, que ela não aceitaria nenhum país nuclearmente armado nas suas fronteiras, mesmo que fosse um país amigo, né? Se referindo, claro, aí às repúblicas ex-soviéticas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque haviam já questões em relação às fronteiras que foram estipuladas como ucranianas naquela época, que foram estipuladas durante o acordo de Belaversky, né, que foi um acordo que reuniu o presidente da Ucrânia, isso dentro ainda da União Soviética, o presidente da Ucrânia, o presidente da Bielorrússia, o presidente da Rússia, eles simplesmente assinaram a dissolução da União Soviética com as fronteiras que estavam em vigor, né, que então eram umas fronteiras internas de um país, de repente viraram fronteiras internacionais sem grandes negociações, né? Então era claro que a questão da Crimeia ia ser problemática, né? A gente sabe que a Crimeia, a gente não vai entrar em questões históricas assim muito, porque cada um tem a sua interpretação, cada um, e eu acho que eu não traria assim nada de inédito, mas tem a questão de, bom, por que a Crimeia acabou no território ucraniano? Foi o Khrushchev que deu
a Crimeia de presente ou não foi, todas essas questões não foram discutidas naquele momento crucial, que foi a queda da União Soviética. E tem uma questão também que a gente falou um pouco aqui, que a queda do poder relativo da Rússia durante a década de 90 fazia que naquela época talvez ela nem tivesse o poder necessário para poder rever os acordos em relação à fronteira ucraniana, principalmente em relação à Crimeia, mas também em relação ao Mar de Azov. Então a Rússia talvez não tivesse numa posição de poder rever aqueles acordos naquele momento, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer é que, por mais que se diz muito na historiografia de que foi uma queda sem violência e etc., que primeiro não foi, e segundo, tinha algumas tragédias anunciadas, como a questão da fronteira ucraniana, da fronteira entre Rússia e Ucrânia, principalmente em relação à Crimeia e Mar de Azov. Não, muito bom. Eu acho que esse contexto é importante para a gente entender, né, a centralidade da Ucrânia dentro da maneira como, inclusive, a Rússia se entende no mundo, né? Como que, de fato, há uma linha ali, né, que foi estabelecida e de que, de fato, as provocações... Porque é assim que a Rússia vê, né? É assim que a gente vê, por exemplo, quando o Putin se referiu no último discurso no parlamento como provocação, né, que foi feito na Ucrânia e que, portanto, a Rússia teria toda a legitimidade para poder defender seus interesses. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Goodbye, America, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощанье. Mas, Ana, né, essa semana foi uma semana agitada, né? Além desse discurso que eu mencionei, tem também o anúncio do Putin, né, de que suspenderia a participação da Rússia no Tratado de Desarmamento Nuclear. Você também tem a visita do Yang Hui, o diplomata chinês, que vai até a Rússia, se encontra, né, com o Lavrov. Eu acho que ele também se encontra com o próprio Putin, se eu não me engano, né? E isso despertou reações, inclusive da diplomacia americana, falando que não vai tolerar, né, um apoio chinês à guerra da Ucrânia, né, do lado russo da guerra, e a própria organização do Tratado do Atlântico Norte, a própria OTAN, vai, né, por meio de interlocutores à imprensa, dizer que vê sinais de que a China estaria planejando, né, enviar super armas à Rússia para liquidar com a Ucrânia e assim por diante. Ou seja, várias trocas de acusações, né? A China dizendo que não tem nada disso, que está pensando exclusivamente os seus interesses e quer, né, na verdade, contribuir para as discussões de paz. Aí depois a Rússia também dizendo que considera, né, os termos chineses para poder desescalar o conflito. Ou seja, foi uma semana agitada, uma semana também que marca um ano de guerra, né? Eu lá atrás achava que ia ser um conflito rápido. Tá aí em público aqui o meu registro de que eu não entendo nada, né? Eu achava que a Hillary Clinton ia ganhar do Trump também, ou seja, vários erros, né? E já completa um ano, né? Com um conflito bastante complexo, estrangulamentos, né? De toda a ordem, nenhum sinal de que há alguma possibilidade, pelo menos no curto prazo, de desescalonar. Talvez pelo simples fato de eu ter dito isso, amanhã a gente pode ter novidades, mas enfim, brincadeiras à parte. É um conflito que gera cenas de horror também, né? A gente sabe que
a guerra nunca é o caminho, né? Mas qual que é a sua análise aí? O que você está vendo na imprensa russa? Quais são os últimos capítulos dessa história na tua perspectiva? Uhum. Olha, primeiro, você tocou em vários pontos, né? A questão da saída, da suspensão da Rússia do Novo START, relações com a China, mas eu só queria falar que não se sinta mal, porque você fez não achou que a guerra ia acabar rápido, porque aqui na Rússia também ninguém sabia. Primeiro que todo mundo errou, que todo mundo estava falando até o último momento que não ia ter conflito nenhum. Conversei com vários professores e especialistas em Brasil, inclusive, que vieram falar para mim que estavam morrendo de vergonha, porque há poucas horas antes da invasão estavam falando para jornalistas que imagina, isso nunca aconteceria, nunca passou pela cabeça de ninguém aqui nesse país. Então, assim, você não está sozinho, né, nessa dificuldade de fazer previsões quando o assunto é Rússia. Ninguém sabia mesmo. Mas, realmente, a gente está marcando aqui um ano. Hoje saiu um artigo muito interessante de um professor da Migimo aqui, que chama Oleg Barabanov, ele é diretor do Clube Valdai, que é um think tank importante aqui, em que ele fala um pouco da reação que as pessoas tiveram aqui na Rússia ao início do conflito, né, que foi em fevereiro do ano passado, que primeiro, assim, o fato de que ninguém sabia, que a gente estava falando agora, que você não sabia, eu não sabia, ninguém aqui na Rússia sabia que isso ia acontecer, fez com que o Estado russo, de uma certa forma, preparou muito mal a população para a eclosão do conflito, entendeu? Não houve uma preparação longa de, por exemplo, mostrar os ucranianos como inimigos, enfiar na cabeça das pessoas que era necessário fazer aquilo e tal. Então, nas primeiras semanas, principalmente, as pessoas foram pegas de surpresa, ficaram muito chocadas, e o Estado teve que correr atrás um pouco do discurso e de fazer o convencimento das pessoas com os acontecimentos já em curso. Então, depois de fevereiro. E daí, nesse artigo do Barabanov, ele fala bastante também sobre o fato de que a oposição aqui, ela escolheu uma linha de ação que, bom, pode criticar ou não criticar, que foi de sair do país. Então, muitas pessoas, para demonstrar sua posição ao que estava acontecendo, decidiram ir embora. A Rússia perdeu muita gente nesse ano, e desde fevereiro, os estrangeiros foram embora também, muitos, né, já em fevereiro de 2002. Então, a oposição sai, e você tem, assim, uma reação de quem ficou e das pessoas que são ali das alas mais patriotas, de um frenesi patriótico, né? E eu estou falando aí de fevereiro, março do ano passado, e que então você tem uma proliferação de canais de Telegram, de correspondentes, de jornalistas, pessoas que não são jornalistas, que vão para o Donbass fazer a cobertura, começam a virar correspondentes não oficiais, até para suprir um pouco o fato de que não tinha tanta informação sobre o que estava acontecendo. Você vê redes de treinamento de operadores de drones na internet feitas por voluntários para treinar a molecada aqui a operar drones, isso tudo não feito pelo Estado, feito por esse frenesi patriótico que gerou esse grupo que a gente chama aqui de os Zets, né, que são as pessoas do Z, da letra Z, né, ou a galera que apoia os acontecimentos de fevereiro. E daí, então, depois desse frenesi que tem, veio uma fase de certa desilusão e crítica justamente desses patriotas, que acabam muitas vezes sendo muito mais radicais do que o governo. Eles acabam, primeiro, com algumas desilusões por causa de algumas coisas que não dava para entender, né? Bom, então por que teve o comboio para Kiev e depois a gente deixou Kiev? Por que a gente saiu dessa região? Por que a gente não saiu daquela? Então, esse grupo mais patriótico começa, inclusive, a achar que o Putin estava sendo muito luvas de pelica na operação, né? Então, você começa a ter uma oposição ao governo aqui que muitas vezes é mais radical do que o governo, quando o assunto é a operação na Ucrânia. E daí vem um outro momento que é setembro de 2022, que para muita gente aqui na Rússia é um momento mais importante do que fevereiro, que foi a mobilização. A mobilização realmente foi o que para algumas pessoas é o ponto de virada. E que mobilização? Ao que você se refere? A mobilização parcial, que foi quando quando o Estado russo realmente chamou pessoas que não estão servindo no exército para ir servir no exército. Uhum. Então, que eles chamaram aqui de mobilização parcial. Aí teve agora não lembro exatamente qualquer, de pessoas que eles precisavam chamar. Aí teve um peso na opinião pública. Aí sim, aí teve um choque muito grande,
Esse artigo que o Barabanov faz, ele faz baseado em pesquisas de opinião pública, principalmente em relação ao nível de ansiedade da população russa durante o ano de 2022. E é em setembro de 2022 que ele vê o pico de ansiedade e de dificuldade das pessoas em relação ao que aconteceu. Então não foi fevereiro, foi setembro. Porque tiveram muitos problemas durante a mobilização parcial, de novo, porque o governo manteve secreto até o último momento que haveria uma mobilização, tentando evitar, então, um êxodo, né, de jovens e até de pessoas muito bem qualificadas, né, porque a juventude russa que está indo lutar são né, jovens que muitas vezes têm um nível muito interessante aí de educação e têm profissões muito importantes para a economia russa, principalmente na área de TI, né. Então, o governo, de novo, para que não gerar nenhuma reação antecipada, ele esconde a informação até o último momento, e quando a informação vem, as pessoas são pegas de surpresas. Os próprios, as instituições militares que precisam fazer a mobilização também são pegas de surpresa, então tem muito relato, assim, pessoal chamando gente que não era para chamar, chamando gente não tendo equipamento básico para levar, então isso gera uma comoção na sociedade muito grande. Então, setembro de 2022 foi o pico aí de instabilidade interna, né? Eu estou falando da Rússia internamente. E depois disso a gente vem num período de adaptação que estaria até agora, que é o começo do inverno, né? Em que a sociedade vai começando a ver o conflito na Ucrânia, primeiro, como um conflito de longo prazo, né? Segundo, ela vê que a mobilização realmente não foi repetida, né? Então, os piores prognósticos não se realizaram, teve uma mobilização até hoje, a gente não teve mais nenhuma, e a sensação de ansiedade dos russos aí vai voltando não aos níveis pré-fevereiro, mas a níveis mais normais. Você vê um tom menos alarmista sobre as notícias no front, mantém ainda uma ajuda consistente ali, né? O pessoal mais patriotas, eles continuam fazendo muitas ações de juntar dinheiro, juntar equipamentos militares e tal para enviar para o front, mas então a gente estaria nesse período aí de uma certa adaptação da sociedade ao fato de que essa decisão foi tomada em fevereiro do ano passado. Mas agora vamos ver, né? Porque agora tudo indica que teria uma nova ofensiva, né? As partes estão se preparando para isso com o fim do inverno. Não é segredo para ninguém, ambas as partes estão se preparando, e é por isso até que ali do lado do Ocidente tem tantos pedidos para mais tanques, inclusive os pedidos para o Brasil para que envie, munições, porque assim, é anunciado que a gente tem aí então uma nova rodada a chegar. Vem essa nova rodada junto a pedidos de paz, né? Acabou de sair uma notícia de que o governo russo anunciou que está olhando com cuidado a proposta do presidente brasileiro Lula sobre a formação de um grupo de países, e essa é a primeira indicação que o governo russo dá em relação à proposta do Lula, positiva. E a China também hoje, porque amanhã vai ter na Assembleia Geral da ONU, hoje a gente está falando no dia 23, né? Então amanhã na Assembleia Geral da ONU vai ter uma votação de uma resolução para marcar um ano, e a China disse que vai publicar nessa ocasião uma position paper, né, que eles chamam, que seriam com uma proposta de resolução política sobre o conflito ucraniano. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma nova ofensiva se avizinhando, a gente também tem pela primeira vez, né, porque era muito engraçado, né, não é só o Lula que tem essa percepção, não estávamos falando de paz, não tinha ninguém falando de paz até muito pouco tempo atrás. Então, achei um pouco positivo aí nessa semana que vieram essas duas notícias, mas só para finalizar, sei que já falei bastante, mas a notícia boa é essa, de que a gente tem uma questão de uma paz aí, pelo menos sendo falada, né, porque antes nem sobre isso podia falar, mas a suspensão da Rússia do acordo Novo START, que era o último acordo de controle de armas nucleares existente na face da Terra, é uma coisa que deveria deixar nós, especialistas de RI, todos aqui de luto, usando preto, porque realmente o regime de controle de armas nucleares, se não morreu, está muito próximo da morte. E essa semana foi fatídica em relação a isso. Ana, eu ouvi com muita atenção essa sua resposta. Você cita, entre outras coisas, o Brasil aí, né? Você coloca o Lula como um interlocutor, fala, né, de como que essa nova fase da política externa brasileira, ela coloca o Brasil, né, à disposição para uma mediação, possível mediação entre Rússia e Ucrânia. A gente viu a entrevista que o Lula deu quando foi para os Estados Unidos, né, foi questionado por uma jornalista duramente, né, de por que o Brasil não apoiava a Ucrânia com envio de armas, e
E ele responde, dá uma resposta muito boa, falando, olha, acho que a gente tem que começar a discutir mais seriamente a paz e não como prolongar a guerra, né? Eu acho que isso tudo mostra como que a política externa brasileira é diferente da anterior. E aí, falando da anterior, você publicou um texto muito interessante, eu recomendo que os ouvintes interessados leiam, sobre, aí sim, a relação entre Brasil e Estados Unidos, mas na perspectiva do Ernesto Araújo, né? E aí tem toda aquela influência que a gente, ainda bem que ficou no passado, né? Mas aquela influência do Olavo de Carvalho, né? Daquela luta contra o globalismo e o comunismo global e tal, e que a Rússia teria um papel nisso, talvez em grande medida por conta da sua relação com a própria China, e o texto trabalha com essa hipótese, né, de que a relação Brasil e Rússia ficou abalada com essa interpretação da política externa brasileira dada em grande medida pelo bolsonarismo, / Ernesto Araújo, / Olavo de Carvalho. Então eu queria aproveitar para te ouvir um pouquinho sobre como que você, já que você acompanhou todo esse período daí, né, como que você enquadra aí a política externa brasileira na sua relação com a Rússia, e se dá de fato já para falar de que o Brasil de Lula já coloca o país em outro patamar nas discussões. Sim, eu acho que o artigo que você se refere é um artigo que vai tratar ali do Ernesto Araújo, né? Do Ernesto Araújo e a Rússia, como que as ideias dele impactaram as relações entre o Brasil e a Rússia. Eu decidi dar uma olhada nessa questão do Ernesto Araújo em particular, porque havia um estranhamento muito grande de que o Olavo de Carvalho, sendo um tradicionalista, né, que ele tem as ligações com as filosofias tradicionalistas, ele poderia ter links, né, ter ligações não só com Steve Bannon nos Estados Unidos, mas também com um filósofo russo que se chama Alexander Dugin, que é um tradicionalista aqui na Rússia, que tem influência sobre o discurso atual aqui do país. Não é provado, é uma grande debate entre especialistas se o Dugin de fato tem a influência dentro do Kremlin, que tem algumas pessoas que dizem que ele tem. Ninguém nunca conseguiu de fato provar essa influência direta, por exemplo, que ele fosse um conselheiro do Putin ou algo assim, mas também ninguém... Assim, é um debate, não está claro. Mas então a questão era, ora, o Ernesto Araújo, como um pupilo do Olavo de Carvalho, por que ele não nutriu relações mais próximas com a Rússia, vendo a Rússia como uma aliada na agenda conservadora, essa Rússia duguinista, né? Do mesmo jeito que a gente tem aquele Brasil olavista, existe a Rússia duguinista. Então, muita gente não entendeu por que o Ernesto Araújo não fez esse link. Então, durante a pesquisa para fazer esse artigo, eu queria saber, de fato, fechar essa questão de se o Ernesto Araújo viu na Rússia um potencial aliado conservador, que depois a gente ouviu muito isso do Bolsonaro também, quando ele veio aqui para Moscou, né, em fevereiro de 2022, sobre essa questão da aliança conservadora. Eu queria saber se ela, na prática, aconteceu ou não aconteceu durante o período Araújo, né? E a conclusão que o artigo chega é que não, que todas as investidas da política externa do Araújo na parte ali de agenda conservadora foram feitas prioritariamente com Polônia, Hungria e Estados Unidos, e que a Rússia muitas vezes não era nem convidada e muitas vezes era inclusive alvo de algumas dessas iniciativas, por exemplo, para a liberdade religiosa, do governo Trump, né? E a gente está falando do governo Trump, governo Bolsonaro e Polônia, normalmente falavam muito mal da Rússia por causa da questão de testemunhas de Jeová aqui, etc. Então, não, o que o artigo descobre é que não houve aliança conservadora Rússia-Brasil durante o mandato do Ernesto Araújo no Itamaraty. Muito pelo contrário, o que houve foi uma marcha ré ali nas relações, porque o Ernesto Araújo estava convencido de que a Rússia, ao lado da China, comanda um projeto globalista comunista que tem como objetivo manter a hegemonia, né, na visão deles, manter a hegemonia comunista global. E então, por causa da questão da Venezuela, da Rússia ser muito próxima à Venezuela, o Ernesto Araújo chegou à conclusão genial de que a Rússia era quem financiava o Foro de São Paulo e usava a infraestrutura do Estado venezuelano
para garantir que a hegemonia comunista fosse mantida no espaço latino-americano. Então, a partir dessa visão da Rússia sendo quem está de fato por trás da Venezuela e a Venezuela ter o papel que o Ernesto Araújo imagina que ela tem, a Rússia, na verdade, foi uma grande inimiga do Brasil na visão do Ernesto Araújo, né? E ele também diz que, em função da relação geopolítica adversária, né, de competição entre Rússia e Estados Unidos, que também seria muito difícil ter links com a Rússia. Então, o que eu encontro é que o Ernesto Araújo cogita fazer uma aliança conservadora Brasil-Rússia e, durante o mandato dele, desiste por causa de Venezuela e de, em tese, relações adversárias entre Rússia e Estados Unidos. Claro que isso vai mudar bastante ali com o Carlos França, né? A chegada do Carlos França, na minha visão, é um marco na política externa do governo Bolsonaro. Eu estudo o governo Bolsonaro, política externa do governo Bolsonaro, e não consigo ver ela como uno, eu divido ela em dois, e aí, com a chegada do Carlos França, a coisa vai mudar de figura. Não, é interessante, de fato não é una, né, há novos contornos, né, mas é nítido, né, de que quando o Lula assume, há um cavalo de pau, né, nessa questão, inclusive, da guerra da Ucrânia. Basta ver qual que foi a posição agora recente, né, do próprio Lula sobre o conflito, e que o governo anterior dizia, né? Ele, um pouquinho antes da guerra, acho que em janeiro de 2022, eu não lembro de cabeça, ele viaja, né, até a Rússia, volta dizendo que não haveria guerra por conta dele. Lembra disso, Exato, né? E depois é uma maluquice, né? Sem mencionar Ernesto Araújo, nossa, Felipe Martins e nas redes sociais tem a foto do Bolsonaro, uma foto fake dele na capa da Time, dizendo que ele tinha evitado a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tinha. E depois ele fala, né, no meio do ano, ele fala também que tinha a solução para o caso, que ele levaria a solução da guerra para o Zelensky, tá? Enfim, é um piadista, né? Brincar de fazer política externa, brincar é uma palavra ruim, né? Enfim, eu acho que era mais um projeto mesmo de destruição. E agora, vamos ver qual que vai ser a posição do Brasil nisso. De fato, eu acho que o Lula tem uma contribuição a dar, e eu acho que essa recente resposta, né, do Kremlin dizendo que considera a posição do Brasil, a solução, a proposta feita pelo Brasil, já é muito mais do que o governo anterior conseguiu fazer nessa questão. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия, пусть все горит, я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия, пусть все горит, я теперь готова ко всему на свете, я отсидела свой срок в интернете, выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента. Я иду по городу в черном худи. Тут обычно холодно, злые люди. Впереди меня ничего не ждет, но я жду тебя, ты меня найдешь. Ana, tem alguma coisa que você queria falar que eu não perguntei por absoluta incompetência, algo que você queria acrescentar? Não, eu acho que só para terminar, dizer em relação aí à proposta do Lula que foi feita em direção à paz, que realmente quando especialistas de relações internacionais, diplomatas e até líderes diziam que o Brasil fazia falta na arena internacional, essa proposta do Lula mostra que essa não era uma questão retórica, mas muito concreta, de que o Brasil realmente, de fato, fazia falta e tem como contribuir de maneira significativa nesse ano de 2023. Acho que eu concordo com você, né? A política externa brasileira, essa política externa brasileira que a gente está revendo agora, mas que é uma tradição, né, do Brasil, tem uma contribuição
contribuição a dar, né, para o mundo, né? E aqui eu não estou sendo utópico, né? Basta ver, enfim, basta estudar um pouco a história da política externa brasileira e ver como o Brasil sempre teve uma postura, né, de mediação, de não engajamento em conflitos armados, de busca do diálogo. E os nossos diplomatas são muito capacitados, isso é importante dizer, né? Eles são bem capacitados para esse tipo de discussão também. É claro que o Brasil é um país periférico, tem limitações até onde pode contribuir, mas eu concordo, acho que esse resgate é interessante, né? O Brasil tem um lugar no mundo, né? E a gente viu esse lugar sendo devastado pelo governo anterior e agora a gente espera, né, que nessa nova fase o Brasil consiga resgatar aqueles princípios clássicos, né, da política externa brasileira. Faz sentido? Claro, com certeza. Eu acho um alívio, né, que depois dos 4 anos que a gente passou, a gente vê agora o Brasil pautando a paz, porque a paz, eu insisto, não estava sendo dita, ninguém estava falando sobre paz. E agora, inclusive, essa iniciativa da China que eu falei para você, de trazer position paper, agora o pessoal está correndo atrás para trazer iniciativas de mediação e para pegar esse lugar interessante aí, depois de que foi pautado pelo Brasil que a questão da paz viesse para o primeiro plano. Então, o pessoal aqui, os diplomatas aqui de Moscou, eu imagino que vão trabalhar muito, espero que trabalhem muito, agora com essa nova conjuntura. Mas é isso aí, vamos pautar a paz. A gente pode voltar a ter um pouco de orgulho da política externa do nosso país, né? Depois do que a gente passou 4 anos de vergonha alheia. Vamos lá. Ana, que alegria poder falar com você. É muito bom saber que tem gente estudando seriamente, né? A Rússia, você é uma pesquisadora aí que tem uma contribuição muito importante a dar. Estou muito curioso para saber também o que vai sair dessa tese, mas tese é um assunto que a gente aprendeu, é um assunto meio proibido, a gente não pergunta como tá e tal, porque sempre é um ponto de ansiedade, né? Mas enfim, quando você tiver com ela pronta, outros textos, quiser discutir com a gente, vamos ter a maior alegria de poder te ouvir de novo. Eu também recomendo que o ouvinte acesse lá os textos da Ana na agência de notícias Sputnik. Tem, como eu disse, uma cobertura bem interessante de política externa, de relações internacionais como um todo, né? E eu acho que vale a pena também para compreender o que acontece no mundo, dá sempre uma olhada lá no site do Sputnik. Ana, brigadão, viu? Adorei te conhecer, conversar com você. Obrigada, foi um prazer enorme. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.